Você sabia que, de acordo com a SBDC, que é a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, 92% dos fatores que impactam em comportamento humano nas organizações têm a ver com a ascensão das equipes? E que 89% também dessa pesquisa está impactando no desenvolvimento humano tem a ver com liderança? Então, se 92% é equipe e 89% é liderança, nosso assunto de hoje é comportamento humano. Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy, Escola de Gestão e Estratégia, e hoje, então, vamos falar sobre comportamento humano. Como que está na sua empresa o comportamento humano? Você observa as pessoas que estão no seu dia a dia junto com você? Você observa as lideranças que estão na sua equipe e trabalhando com você? O que o comportamento humano está impactando nas decisões, nas ações, nos planejamentos, nas estratégias? E hoje, nesse nosso assunto, nós vamos falar um pouco o que está por trás desse comportamento humano, que ciência que está estudando, o que a gente pode trabalhar para desenvolver e pensar um pouco além dele, né? Qual é o meu papel, a minha responsabilidade sobre o meu comportamento? Como que eu posso potencializar ele até para os nossos sonhos, para as nossas metas e objetivos futuros? Vamos falar sobre 3 níveis de comportamento. Quais são eles? Primeiro, macroperspectiva. O que significa isso? Primeiro eu vou olhar para a organização, a empresa que eu estou. Quais são os valores? Quais são os princípios dessa empresa? Eles estão alinhados com os meus valores? Essa macro perspectiva é o teu entendimento dos cargos, das funções, das tarefas que eu realizo, qual que é a minha responsabilidade dentro desse todo, para onde que a empresa está indo em termos de planejamento e para onde está indo o meu planejamento. Como que está? Faça a sua análise aí e perceba. Como que eu estou posicionado dentro dessa empresa? Por isso ela é macro perspectiva. É o meu entendimento sobre o todo. Depois, um outro olhar que é bacana a gente perceber é a micro perspectiva. É o meu papel. Eu, como indivíduo. Eu, como profissional. Eu estou desenvolvendo as minhas habilidades, minhas atitudes, o meu chá, eu estou buscando conhecimento suficiente para estar na função que eu estou, eu tenho a capacidade de estar me cobrando, vamos colocar entre aspas esse cobrando, né? Mas ao mesmo tempo, a minha automotivação é estar buscando cada vez mais. Então essa micro perspectiva é olhar para mim, entender que eu tenho um chá, né? As competências que eu posso desenvolver e no que eu sou de fato muito bom e no que eu preciso ser melhorado e ser lapidado para as funções que eu quero alcançar, ou para uma promoção, ou para um cargo que eu quero seguir. E aí, dentro dessas duas perspectivas, a gente começa a entender assim, se eu faço parte de um todo, eu olho para mim, eu me potencializo, eu cresço, olho para minha empresa e entendo como que ela está estruturada, eu tenho um terceiro olhar. Qual é ele? É a perspectiva intermediária. O que significa essa perspectiva? É um olhar do grupo, é um olhar da equipe, é onde eu estou inserido, de que forma eu estou inserido nessa equipe. Essa equipe ela tem um conceito de colaboração, de cooperação, todos pegam junto, todos estão com o mesmo olhar, com o mesmo foco, com os mesmos objetivos, alinhados a macro perspectivas, alinhados à organização, alinhados ao que eu acredito. E aí eu começo a desenvolver o meu comportamento. Então é de dentro para fora. É o que eu quero como indivíduo, o que a empresa espera de nós enquanto colaboradores e o que o grupo está planejando, está estruturando para crescer dentro dessa proposta. E esse comportamento nós podemos lapidar ele, tá? A partir de 3 papéis. Qual é o primeiro papel? Informação. Então eu posso desenvolver, buscar, conhecer mais, saber mais, ter essa informação muito presente no meu dia a dia. Então é um comportamento que vai depender de atitude, de iniciativa, é um perfil proativo. Se eu não tenho perfil proativo, eu tenho que desenvolver ele para que ele possa ser construído. A gente tem dentro das empresas 2 profissionais, tá? Acho que vamos abrir um parênteses aqui. Um profissional que tem um perfil mais reativo, que esse profissional a gente precisa empurrar ele para que ele faça as suas atividades e tá cobrando ele e dando metas para que ele consiga seguir. E nós temos um profissional que é proativo, que a gente fala, né, que é um profissional que a gente tem que
colocar freios, porque ele vai numa velocidade absurda e se der uma meta para ele vai além da meta, então ele está sempre um passo à frente, ele está sempre com uma iniciativa muito avançada. Então, para esse comportamento que nós estamos falando aqui, de desenvolver e potencializar, eu preciso de um perfil proativo para poder buscar, porque senão eu vou ficar sempre na mesma, né? Vou ficar na zona de conforto, que tá tudo bem, né? É mais fácil. Quando eu me desafio, o que acontece? Eu começo a entrar num segundo papel, que é o papel da decisão. Eu começo a tomar decisões a partir do que eu planejei, eu começo a criar uma história diferente, eu começo a entender que a responsabilidade é minha, não é do outro, eu não entro num jogo de culpa, de vitimização, eu assumo a responsabilidade, bato no peito e a partir daí eu vou construir a minha história. E aí o comportamento ele começa a modificar dentro dessa estrutura. E um terceiro papel que é bem importante, que vai estar alinhado aos meus planos e às minhas metas, é o relacionamento interpessoal. Então eu nunca vou desenvolver algo sozinho. A inteligência de modificar o comportamento está relacionada às relações que eu construo, que eu estabeleço. Então é o nosso networking. É por aí que a gente começa a construir o comportamento. Por quê? Porque eu tenho habilidades que não estão comigo, não estão desenvolvidas ainda e que o outro pode ter. E assim existe a troca e assim existe o crescimento do comportamento. Então o nosso chá ele pode ser desenvolvido por N formas, né? E uma delas é currículo, e outra delas é o networking, e outra delas são as experiências, as nossas práticas. E a partir daí nós temos os 3 papéis consolidados, né? Eu começo a olhar para os 3 papéis, alinhar eles, então desde a informação, a decisão e os relacionamentos, e começo a montar o quebra-cabeça, e entender que o nosso comportamento pode ser modificado e melhorado a todo momento. Existe uma ferramenta no mercado que é o PNL, né, que hoje ele é muito já conhecido e explorado, que é a programação neurolinguística, que eu posso, através dela, entender os meus comportamentos e a partir dela potencializá-los ainda melhor e de uma forma mais estruturada. Então o PNL ele vem com esse olhar, eu posso reprogramar a minha mente e adequar os meus comportamentos para os meus sonhos, para os meus planos, para toda a estratégia que eu busco aí no futuro. Tem um pensador que é muito legal que ele diz assim, que é o Henry Ford. Se você acha que pode, se você acha que não pode, de qualquer forma você está certo. Isso significa o quê? Que é as minhas crenças, é o quanto eu acredito no meu potencial, o quanto o meu caráter, as minhas relações, a minha aprendizagem evolui e eu consigo a partir daí construir uma nova história. Agora, se eu me limito e se eu tenho crenças que hoje não me permitem eu evoluir, consequentemente o meu comportamento vai ficar como está, né? Vai ficar na zona de conforto. Então eu te desafio, a partir desse momento, entender que comportamentos são esses que eu tenho aqui dentro e que podem ser melhor trabalhados, que crenças que eu tenho aí que eu preciso me desprender, acreditar que é um mundo sem limites, né? Acreditar que eu posso potencializar os meus comportamentos da forma como eu quero chegar nos meus sonhos, nas minhas metas e acreditar em você. Então, é os meus pensamentos que vão criar a minha realidade e as minhas atitudes. Então, pense nisso. Para mudar o seu comportamento, a resposta está dentro de você. Gostou do nosso momento? Comente aqui se você já está nessa evolução de comportamento e se está conseguindo ver um novo plano para suas metas. Ah, não esqueça, se inscreva no canal, curte, compartilhe e toda semana terá vídeo novo para ajudar você na sua jornada.